Você não é pobre. Você é pobre premium. Aquele tipo de pobre moderno, atualizado, tecnológico, conectado, cheio de assinatura, cheio de aplicativo, cheio de parcelamento e completamente vazio de dinheiro. Você não passa fome. Você passa fatura. Você não vive dificuldades. Você vive boletos recorrentes. Você não tem problemas financeiros. Você tem um plano mensal de sofrimento automático que renova sozinho, todo mês, sem perguntar se você ainda está vivo, empregado ou são. E se você já sentiu aquela mini dor no coração quando abriu o aplicativo do banco e viu o saldo piscando em vermelho, relaxa, você está em casa. Essa história é sobre você. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta. Eu sou pobre premium, porque assumir é o primeiro passo da cura. O pobre premium é uma criatura fascinante. Ele ganha pouco, mas assina muito. Ele não consegue comprar um tênis à vista, mas tem Netflix, Spotify, Prime Video, HBO, Disney, YouTube Premium, iFood, Uber, Amazon, Apple, nuvem, antivírus, aplicativo de meditação, aplicativo para dormir, aplicativo para acordar, aplicativo para respirar, e mesmo assim vive estressado. O cartão dele não dorme. Ele acorda parcelado, almoça parcelado e vai dormir parcelado. A fatura é tão longa que parece a Bíblia versão estendida. E quando o banco manda aquela notificação, sua fatura fechou, o pobre premium já entra em posição fetal e começa a repensar todas as escolhas da vida. E o mais engraçado é que ele se sente rico, ele se sente moderno, ele se sente parte da elite digital. Porque hoje em dia não é mais sobre ter dinheiro, é sobre ter aparência de conforto. Você pode estar com um nome sujo, mas se tiver um celular bom, um fone sem fio e uma assinatura ativa, você se sente parte do clube. Você pode não ter comida na geladeira, mas se tiver Wi-Fi rápido, você se sente incluído socialmente. Você não tem paz financeira, mas tem streaming em 4K. É o famoso, não tenho futuro, mas tenho entretenimento. Se você já escolheu pagar Netflix ao invés de pagar um boleto, parabéns, você atingiu o nível máximo do pobre premium. Você não atrasou uma conta, você apenas priorizou o seu bem-estar emocional. Porque ninguém merece sofrer vendo a tela inicial travando, né? Dívida pode esperar, mas série nova não. O boleto vence amanhã, mas o episódio estreia hoje. E é assim que nasce uma filosofia moderna, o estoicismo parcelado. Sofrer agora? Não. Sofrer depois, em suaves parcelas mensais. E se você acha que isso não é com você, vamos fazer um teste rápido. Se você já abriu o aplicativo do banco e fez aquela dança estranha de passar o dedo para baixo rezando para atualizar o saldo milagrosamente, você é pobre premium. Se você já foi no mercado, encheu o carrinho, chegou no caixa, passou o cartão, deu recusado, tentou de novo, deu recusado, fingiu demência, disse, acho que caiu a internet, saiu empurrando o carrinho fingindo naturalidade e foi embora sem comprar nada. Você é pobre premium. Se você já deixou produtos no caixa e saiu andando olhando para o teto como se nada tivesse acontecido, você não é pobre. Você é atleta olímpico da humilhação financeira. O pobre premium domina a arte da desculpa. Vou ver e te aviso. Depois eu resolvo. Semana que vem entra um dinheiro. Esse mês foi atípico. Esse mês foi atípico há 7 anos. Todo mês é atípico. Todo mês acontece alguma coisa. Todo mês surge um imprevisto. O problema é que a sua vida inteira virou um imprevisto constante. Você vive num eterno modo sobrevivência premium, onde você não passa necessidade extrema, mas também nunca vive tranquilidade. Você não está falido, mas também nunca está em paz. Você não é miserável, mas também nunca é próspero. Você está ali, preso no limbo financeiro moderno. E no meio disso tudo, existe o grande vilão silencioso, o parcelamento. Parcelar virou anestesia emocional. Dói menos comprar quando você parcela. O cérebro não registra como gasto, registra como problema futuro. Você joga a responsabilidade para o seu eu de amanhã como se ele fosse mais rico, mais organizado, mais inteligente. Só que ele nunca é. Ele é exatamente igual a você, só que mais cansado e mais endividado. Cada parcela é uma promessa quebrada entre você e seu próprio futuro. E é por isso que o pobre premium vive nesse looping infinito.
Trabalha para pagar assinatura, paga assinatura para se distrai para esquecer que trabalha só para pagar assinatura. É o ciclo da ilusão moderna. Você não constrói patrimônio, você constrói mensalidade. Você não investe, você financia conforto temporário. Você não acumula riqueza, você acumula boletos recorrentes. E o pior, acha isso normal. Se você está se identificando até demais, já deixa o like agora, porque esse vídeo vai doer, mas vai libertar. E comenta aqui embaixo, qual foi a assinatura mais inútil que você já pagou? Aquela que você esqueceu de cancelar e só descobriu meses depois quando viu o rombo na fatura. Confessa que esse momento é terapêutico. O pobre premium vive cercado de pequenos luxos que juntos constroem um grande fracasso financeiro. Ele quer conforto imediato porque nunca aprendeu a construir conforto duradouro. Ele quer prazer agora porque nunca foi ensinado a pensar no amanhã. E isso não é culpa só dele. É um sistema inteiro construído para te manter entretido, distraído, dopado de conforto barato enquanto seu dinheiro escorre silenciosamente pelos dedos. E enquanto você acha que está vivendo, você só está pagando para não pensar, pagando para não sentir, pagando para não encarar, pagando para não mudar. Mas calma, porque agora vem a parte mais absurda de todas. Se você acha que o pobre premium é só alguém cheio de assinatura, você ainda não viu nada. O pobre premium não se contenta em só pagar assinatura. Ele quer status parcelado. Ele quer viver uma vida que não cabe no orçamento. Então ele espreme a realidade até ela caber no limite do cartão. O pobre premium não pergunta, eu posso pagar isso? Ele pergunta, dá para parcelar em quantas vezes? Essa é a métrica suprema da tomada de decisão financeira moderna. Se parcela em 12 vezes, então cabe no orçamento emocional. Se parcela em 24, então é praticamente um presente. Se não parcela, então é abuso, exploração e falta de sensibilidade do mercado. O pobre premium financia tudo: celular, roupa, tênis, óculos, relógio, fone, sofá, geladeira, micro-ondas, air fryer, cafeteira, televisão, videogame, cadeira gamer, mesa gamer, teclado gamer, mouse gamer, até a dignidade se deixar parcelar. Ele não compra objetos, ele assina dívidas. Cada compra vem com um contrato invisível que diz: você trabalhará vários meses da sua vida para justificar esse pequeno momento de dopamina. E o mais perverso é que isso vicia. Comprar vira terapia. Parcelar vira anestesia. Gastar vira fuga. A cada compra, um alívio temporário. A cada fatura, um colapso existencial. E assim o pobre premium vai vivendo entre picos de euforia e vales de desespero, como se a própria conta bancária tivesse transtorno bipolar. O pobre premium vive aquela experiência mística chamada abrir o aplicativo do banco. Primeiro vem a esperança, depois a negação, depois a barganha. Não é possível. Deve ter algum valor errado. Vou atualizar. Atualiza, atualiza, atualiza. Aí vem a aceitação amarga. Negativo. E não é pouco não. É aquele negativo respeitável. Um negativo que impõe respeito. Um negativo que olha para você e diz: parabéns, você viveu acima da sua realidade com excelência. E quando chega a notificação da fatura, o pobre premium entra num estado espiritual profundo. Ele olha aquele valor e automaticamente começa a recalcular toda a própria existência. Ele lembra de cada besteira parcelada. Lembra daquele lanche desnecessário, daquela roupa que ele usou uma vez, daquele aplicativo que ele nem lembra porque assinou, daquele curso online que prometia mudar a vida e só mudou o limite do cartão. O pobre premium tem uma habilidade única: transformar salário em poeira. O dinheiro entra na conta e simplesmente evapora. É quase poético. É como se houvesse um portal dimensional no aplicativo do banco que suga tudo antes mesmo do dinheiro tocar o chão da conta. O salário chega cansado e já vai embora endividado. E mesmo assim, o pobre premium continua se iludindo. Ele olha para o vizinho, para o colega, para o influenciador, para o primo distante e pensa: todo mundo tá melhor que eu. Mas o que ele não percebe é que está todo mundo igualmente endividado, só que com filtros diferentes. É uma competição silenciosa de quem parece mais bem-sucedido enquanto afunda financeiramente.
O pobre premium não quer ser rico. Ele quer parecer rico, porque parecer custa menos que ser, pelo menos no curto prazo. E nessa brincadeira, o pobre premium constrói uma prisão invisível, uma prisão confortável, climatizada, com Wi-Fi, streaming e entrega rápida. Uma prisão onde ele é feliz por alguns minutos por dia, mas ansioso o resto do tempo. Uma prisão onde ele troca liberdade financeira por conforto emocional temporário. Se você está se vendo demais nesse retrato, pausa 2 segundos e respira. Isso aqui não é para humilhar. É para acordar. É para te mostrar o padrão invisível que aprisiona milhões de pessoas todos os dias. E se você já sentiu aquele aperto no peito só de ouvir isso, já deixa o like agora e compartilha esse vídeo com alguém que vive nesse mesmo ciclo. Porque às vezes uma gargalhada abre os olhos mais rápido do que 1000 palestras motivacionais. O pobre premium não precisa ganhar na loteria. Ele precisa quebrar o padrão. Ele não precisa de um salário milionário. Ele precisa parar de viver como se já fosse milionário. Ele não precisa cortar todo o prazer da vida. Ele precisa parar de transformar prazer em anestesia financeira. Porque a conta sempre chega. E ela chega com juros, multa, correção monetária e um leve toque de desespero existencial. Mas existe uma saída. Existe um caminho. Existe um ponto de virada. E ele começa exatamente no momento em que você para de rir dessa história e percebe que ela é sua. O momento exato em que a vida financeira de alguém começa a mudar não é quando ele ganha mais dinheiro, é quando ele enxerga o próprio padrão. Enquanto você achar que seu problema é salário, governo, chefe, crise, inflação ou azar, você vai continuar pobre premium. Mas quando você percebe que seu maior inimigo mora dentro da sua própria rotina, algo destrava. Você começa a entender que não é falta de dinheiro, é excesso de ilusão. Você não está sem recursos, você está cheio de distrações. O pobre premium vive anestesiado. Ele se distrai para não encarar. Ele compra para não sentir. Ele assina para não pensar. Ele parcela para não sofrer agora. Mas sofre depois. Sempre sofre depois. Porque a realidade não aceita ser ignorada por muito tempo. Uma hora ela bate. E quando bate, não pede licença. Vem em forma de juros, cobrança, nome sujo, ansiedade, noites mal dormidas e aquela sensação constante de estar correndo sem sair do lugar. E talvez esse vídeo seja exatamente esse momento de impacto. Talvez você esteja rindo agora, mas sentindo aquele desconforto estranho no fundo do peito. Aquela mistura de identificação com vergonha. Aquela vontade de negar, mas sabendo que é verdade. E se isso está acontecendo, não ignora. Esse desconforto é crescimento batendo na porta. Você não nasceu para viver contando moedas no fim do mês. Você não nasceu para viver refém de limite bancário. Você não nasceu para passar a vida inteira pagando coisas que não te levam a lugar nenhum. Você nasceu para construir liberdade. Mas liberdade não se constrói com parcelamento infinito. Se constrói com consciência, disciplina e decisão. A virada começa pequena. Começa quando você questiona antes de comprar. Começa quando você cancela uma assinatura inútil. Começa quando você para de gastar para se sentir melhor e começa a investir para viver melhor. Começa quando você troca prazer imediato por paz futura. Começa quando você entende que rico não é quem tem tudo agora, é quem constrói para sempre. O pobre premium vive para o agora. O próspero vive para o amanhã. Essa é a diferença que muda destinos. E não, isso não significa virar um monge financeiro, parar de viver, não aproveitar nada. Significa escolher melhor. Significa gastar com consciência. Significa entender que cada real que sai da sua conta é um funcionário que você manda trabalhar para você, ou contra você. Todo dinheiro pode ser um escravo que constrói sua liberdade ou um carrasco que constrói sua prisão. Você decide. E se você chegou até aqui, você já está à frente de milhões de pessoas. Porque a maioria nem consegue ouvir isso sem fechar o vídeo. A maioria prefere continuar anestesiada. Você não. Você ficou. Você ouviu. Você refletiu. E isso já te coloca num outro nível. Agora deixa eu te pedir uma coisa simples, mas extremamente importante. Curta esse vídeo. Não é pelo algoritmo. É para você assumir, publicamente, que está pronto para sair desse padrão.
Se inscreve no canal Vozes da Prosperidade. Aqui a gente ri, mas também acorda. Aqui a gente se diverte, mas também cresce. Aqui a gente usa humor para abrir os olhos e consciência para mudar de vida. E comenta aqui embaixo: qual hábito financeiro você vai eliminar a partir de hoje? Qual assinatura inútil vai ser cancelada? Qual gasto emocional você vai parar de fazer? Escreve. Torna público. Porque quando você escreve, você se compromete. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive parcelando tudo e nunca tem dinheiro para nada. Manda para aquele parente que reclama da vida financeira, mas não muda um hábito sequer. Talvez esse vídeo seja o empurrão que faltava. E lembra, você não é pobre premium, você está pobre premium, e isso muda tudo.